todo mundo. Estou aqui de novo. Dessa vez vocês estão vendo que eu estou num ambiente um pouco diferente. Vou afastar um pouquinho assim, porque alguém ouviu dizer que eu estava com o rosto muito largo, estava muito gordo. Isso não é verdade. Ai, ai. Olha só. Eu estou num ambiente diferente aqui. Eu estou na casa da minha mãe. Olha, ela é especialista em flores do deserto. Tem todo, todo tipo de flores e cores aqui. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre solidariedade. Nesses tempos de pandemia e de recessão de economia, a gente tem passado por um bocado difícil. Eu digo porque a inflação atinge a todos. E o poder de compra das pessoas mais pobres, ela tem cada vez mais diminuído. O salário mínimo não aumenta conforme a inflação. E, enfim, a coisa está muito difícil para todo mundo. E muitas vezes eu vejo pessoas pedindo ajuda, pedindo socorro mesmo, porque muitas vezes a pessoa não tem nada para comer. Gente que teve a saúde mental afetada nesse tempo de pandemia, pedindo socorro para comprar um remédio, um antidepressivo, alguma coisa assim. Eu estou falando de casos que eu conheço, mas como sempre eu não cito o nome de ninguém, porque não foi autorizado e não gosto de expor a ninguém. Mas, bom, o tema é solidariedade. E eu queria trazer aqui algumas passagens bíblicas e algumas histórias para contar para vocês. A primeira passagem bíblica que eu quero trazer é um versículo que diz assim: dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Se trata de uma promessa de Deus para quem se doa para outra pessoa, para quem dá alguma coisa, para quem está precisando. Você dá aquilo que você tem e Deus te dá em dobro, boa medida, recalcada, transbordando. Isso era uma forma muito inteligente de Jesus dizer assim: olha, ajudem-se uns aos outros que eu vou abençoar a todos. Porque na época de Jesus não existia previdência social. Por exemplo, órfãos e viúvas, ou ninguém se aposentava, ou você tinha bens, ou então você ficava completamente desamparado. Então, é uma forma de Jesus criar uma rede de solidariedades. Eu até indicaria para vocês um vídeo que tem a corrente do bem. Procure no YouTube, tudo acontece ao redor de uma rua. E cada pessoa, uma vai ajudando a outra e transforma-se aquilo numa corrente. No YouTube tem esse vídeo. Mas enfim, outro aspecto também sobre a solidariedade, além de Jesus prometer abençoar você, quando você abençoa alguém, também tem um outro aspecto. Tem muita gente que vai dar alguma feira para alguém e tira selfie para postar em redes sociais. Olha, a Bíblia diz que aquela pessoa já ganhou a recompensa dela. Não significa que ela agora vai ser abençoada porque abençoou outra pessoa somente para tirar uma foto e postar nas redes sociais. A Bíblia diz, inclusive, que quando você for fazer alguma boa ação, que a sua mão, quando você for ofertar, quando você for fazer alguma coisa por alguém, que a sua mão direita não sabe o que a sua esquerda está fazendo. Claro que não quis dizer que o cérebro é abestalhado, que uma mão, quando você vai fazer uma mão, não sabe o que é a outra, que quem pensa não é a mão, é o cérebro. Ele quis dizer que você basta fazer aquilo no sigilo, que Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Então a recompensa depende muito da forma como você faz. E quando ele diz a mão não veja a outra, é porque ele diz assim: olha, faça em segredo. Se você quer ajudar alguém, faça no anonimato. Eu tenho alguns amigos que às vezes eu peço ajuda a eles para pessoas que ajudam outros, que estão com dificuldade financeira. E o que é que ele faz? Ele faz Pix no nome de uma outra pessoa, porque ele diz que não quer que ninguém saiba que foi ele que ajudou. E eu disse: jamais vou revelar o seu nome. Mas eu acho isso até bacana da parte dele, para depois ninguém ficar dizendo, ou então ele prestar contas para ninguém. Mas Deus está vendo, amigo, e Deus tem lhe abençoado grandemente, e você sabe disso. Também não vou dizer o nome aqui. E a última coisa que eu queria dizer sobre solidariedade é que o seguinte: se você tiver um mínimo que seja, você pode ajudar uma outra pessoa.
Você não precisa, assim, ter uma despensa cheia para ajudar alguém. Às vezes a pessoa está precisando de um pacote de alguma coisa, você tem 2 ou 3. Ajude com aquilo. Você não tem uma ideia de solidariedade só se você tiver muito. Tem um episódio na Bíblia também que Jesus narra que ia uma viuvinha e deixar a oferta no templo. Ela pegou e só tinha uma moedinha e ela colocou a moedinha dela. Aí veio um homem muito religioso, que geralmente os religiosos demais, se acham muito santos e acima de todo mundo e não precisa nem que Deus diga que ele é bom. Ele já se julga como tal, porque é uma pessoa que já faz muita caridade e não sei o que lá. Bom, e ele, quando foi dar a oferta dele, fez trocar trombetas para que todo mundo soubesse o que é que ele estava colocando lá. Aí Jesus disse para os discípulos, está vendo? Aquele ali, a única recompensa que ele tem é um aplauso de alguém. Mas aquela mulher que doou uma moedinha, apenas tudo que tinha, e Deus viu no coração dela o tamanho do gesto. Então a recompensa dela será muito, muito maior, 1000 vezes multiplicada, porque do pouquíssimo que ela tinha, ela deu. E aí eu vou contar uma história aqui para vocês. Se é verídica ou não, mas serve para ilustrar o que eu estou dizendo. Tinha uma senhora que ela de vez em quando ia na casa da vizinha pedir assim, uma xícara de sal. Ora, sal é um produto que ainda, relativamente, ainda é barato. É diferente de 1 quilo de arroz ou feijão, que são bem mais caros, ou um óleo. E o filho dela dizia assim, mãe, por que você está pegando sal? A senhora precisa de sal. Aí ela disse, meu filho, é porque os meus vizinhos têm uma condição financeira que a gente vê que é um pouco menos, são menos agraciados pela vida, digamos assim. Eles ganham muito menos, eles vivem com muito menos. E às vezes ela me pede 1 quilo de arroz ou 1 quilo de feijão porque eu sei que está faltando. Mas para ela não se sentir constrangida em só pedir, aí eu vou e peço uma xícara de sal, porque é bem mais barato, mas ela se sentiu útil também. Então veja só, o sentido todo por trás da solidariedade é você dar para alguém, mas fazer com que a pessoa não se sinta humilhada, e sim a pessoa se sinta querida, colhida e abraçada, e você não precisa de fazer alardear, de fazer propaganda. Fique entre você e Deus e aquela pessoa, e Deus vai te recompensar. Falando dessa corrente do bem, é porque esses dias aconteceu isso com amigos meus. Eu passei uma situação em que eu não pude ajudar uma pessoa, mas falei com amigos e essas pessoas ajudaram e essas pessoas foram agraciadas e foi uma coisa impressionante como foi assim, rápido, que tiveram um retorno. E agora eu me lembro de um certo amigo que uma vez eu estava também numa dificuldade e ele pediu ajuda, que ele estava numa situação pior do que eu. Isso eu não estou contando para glorificação própria não, viu? Então, só para ilustrar aqui a vocês como às vezes o coração do que recebe, porque a Bíblia diz inclusive que é melhor dar do que receber. Ou seja, às vezes você quando dá aquilo, você às vezes está fazendo um bem muito maior para você. É por isso que é saudável a prática da solidariedade. E eu estava numa situação difícil, mas ele não é pior ainda. Aí eu peguei e consegui que uma pessoa transferisse um valor para ele. Aí ele disse, Magno, eu sei que você está em situação difícil. Você quer que eu divida com você? Eu disse, não, querido. Não, porque você está numa situação pior e eu vou me sair dessa brevemente, como me sair de fato. Mas eu achei muito bacana. Ele sabe que quem ouvir agora a história sabe de quem eu estou falando. E Deus continue nos abençoando a todos e vamos nos ajudar mutuamente, porque é algo que Deus se agrada muito no coração. Olha, beijos para todo mundo, tenham uma excelente semana.